Precisamos entender que a morte física não é o fim da existência, mas uma transição. Quando uma pessoa morre, o seu espírito passa para outra dimensão, mas partes de sua energia, traços espirituais, podem, em algumas circunstâncias, ser absorvidos pelas pessoas que ficaram aqui. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo vamos falar sobre esse processo de absorção da parte do espírito de alguém que faleceu. Como isso pode influenciar a nossa maneira de ser e como isso pode trazer à tona memórias, características emocionais daquela pessoa. A ideia de absorver parte do espírito de quem faleceu está ligado à conexão energética, à conexão emocional que temos com essa pessoa em vida. Por exemplo, quando convivemos intensamente com alguém, formamos laços profundos. Esses laços permanecem até mesmo após a partida da pessoa. Esses laços são como fios invisíveis que carregam pedacinhos da essência daquela pessoa. Esses pedacinhos podem ser vistos como uma pequena cápsula branca, um comprimido branco, uma fração da energia espiritual que carrega memórias, sentimentos, emoções daquela pessoa que partiu. Mas a pergunta que fica é: como isso acontece? Quando alguém que amamos falece, é comum que a saudade, o luto, abram uma espécie de portal espiritual, um portal emocional. E através desse portal, podemos nos conectar com a energia dessa pessoa. Durante o luto, estamos espiritualmente mais receptivos e, sem perceber, podemos assimilar fragmentos da essência daquela pessoa. Isso não significa que estamos roubando algo da alma, do espírito daquela pessoa, mas uma conexão, onde nos tornamos uma extensão de experiências, de emoções daquela pessoa que faleceu. Assim como uma cápsula branca de remédio, de comprimido, se dissolve no corpo e libera seus componentes, esse pedaço de espírito começa a se integrar em nós, liberando suas memórias, suas características emocionais que pertencem à pessoa falecida. Esses fragmentos espirituais podem aparecer em nossa vida de maneiras sutis, como uma mudança repetida em nossa personalidade, ou até despertar memórias, emoções que não parecem ser nossas, mas são da pessoa que partiu na verdade. Vamos usar exemplos para entendermos melhor esse conceito. Um exemplo disso pode ser observado quando alguém perde um ente querido, como um pai, como uma mãe. Após o falecimento, começa a desenvolver comportamentos ou sentimentos que eram típicos daquela pessoa. Uma filha que perde a mãe pode, por exemplo, poder começar a sentir uma necessidade inexplicável de organizar a casa, mas de maneira específica, do mesmo modo que a sua mãe fazia. Isso pode ser resultado dessa absorção da parte do espírito da mãe, que trouxe à tona memórias emocionais e comportamentais. Outro exemplo é de uma pessoa que, ao perder um amigo próximo, começa a sonhar com ele frequentemente, revivendo momentos que nem sabia que lembrava. Esses sonhos não são meramente produtos da mente inconsciente, mas sim uma manifestação espiritual de como a essência desse amigo foi assimilada, como uma cápsula espiritual que, ao se dissolver, libera memórias compartilhadas. E por que fazemos isso? Absorver parte do espírito de quem morreu pode ser uma forma de manter a conexão viva. No fundo, temos uma necessidade de não esquecer daqueles que amamos, de carregar um pedaço deles conosco para o resto das nossas vidas. Esse processo também pode ser uma maneira de nos ajudar a processar o luto, como se, ao assimilar um pedaço da pessoa que partiu, encontramos uma forma de torná-la eterna dentro de nós.
Espiritualmente, essa absorção nos dá a oportunidade de continuar a aprender, a evoluir com as pessoas que amamos, mesmo após a morte delas. Ao absorver parte de memórias, características emocionais, podemos ganhar sabedoria, força, ideias que nos ajudam a lidar com os desafios da vida de maneira que talvez não tivéssemos feito antes. A ideia de que podemos absorver parte do espírito de alguém após a sua morte é profundamente espiritual e emocional. Esse fragmento de espírito é como uma cápsula branca, um comprimido. Lembrem-se dessa analogia, cheia de memórias, sentimentos, traços emocionais que se dissolvem dentro de nós e trazem à tona pedaços daquela pessoa. Isso ocorre por causa dos laços que construímos, das conexões que mantemos, mesmo após a morte. Esse processo nos permite manter viva a essência daquela pessoa que amamos e aprender com as experiências que elas nos deixaram, com as experiências que elas viveram e nem sabíamos. Essas pessoas passam a se tornar parte de nós, da nossa jornada, não apenas em vida, mas espiritualmente falando.